Olá, minhas princesas e meus príncipes, aqui é a Princesa na Noruega. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, 25 de fevereiro de 2020, é 18h55 aqui em Oslo, na capital da Noruega. Você que não me conhece, eu abri esse canal não muito tempo atrás para falar sobre a minha trajetória aqui ao longo desses 14 anos, quase 15 anos, vai fazer em setembro que eu vivo aqui. Mas é um assunto que é muito dolorido para mim falar, então eu fui aconselhada a não desistir, mas enquanto é isso eu vou falando de um assunto e de outro e para ver se eu chego lá, né? Porque é um assunto que só de eu pensar já me dói o corpo, já fico até semanas sem dormir, com dores aqui e ali. Só quem sabe, só quem já passou, quem passa e o que vem pela frente ainda é que vai entender do que eu estou falando, como eu estou sentindo, né? Para quem já viu meus outros vídeos já sabe de que eu fui vítima aí de um conto aí do príncipe do olho azul, príncipe nórdico. Por isso que meu nome aqui é Princesa na Noruega, porque para as princesas aí de plantão aí, as candidatas a princesas ficarem bem atentas, mas eu vou voltar nesse assunto outro dia que eu estiver mais preparada. Hoje eu quero falar de uma outra coisa, que é uma coisa que sempre as pessoas já desde muito tempo já me perguntam, até a última vez que eu fui no Brasil, em 2018, eu vou poucas vezes no Brasil, eu fui em 2008, depois eu fui em 2018, 10 anos depois. Aí as pessoas acham que é só chegar aqui na Noruega e já vai arrumar emprego e tal, que não tem que. De repente eu até pensava assim também, antes de eu viajar mundo afora. E aí você vai explicar que não é bem assim, a pessoa acaba achando que você está de má vontade. E tem inúmeros vídeos aí de pessoas aí, aqui na Noruega, eu já assisti acho que uns 2 ou 3 aí falando a respeito desse assunto de trabalho e etc. E porque não é o assunto aqui que eu vim tratar, mas eu vou responder só essa pessoa, né, que falou que eu ouvi um vídeo aí, uma notícia de que aqui na Noruega não por mais rica que a pessoa seja, a pessoa não tem uma empregada doméstica. O vídeo, a notícia que ela recebeu de uma outra pessoa que mora aqui, essa pessoa aí que deu essa informação, ela está parcialmente correta, né? Mas não é bem assim que a pessoa, por mais rica que seja, ela não tem empregada doméstica. Ela só não tem se ela não quiser. Mas existe aí um serviço, aí, um intercâmbio aí, tem várias agências, eu vou deixar aí linkada aí uma agência aí na descrição, que é uma das que eu conheço e que dá melhores informações e que trabalha aí com parceria aí com o órgão aí esse órgão que dá autorização aí de residência e de imigração, o órgão responsável, que aqui se chama UDI, e essa agência ela dá todas as informações aí para quem quer fazer intercâmbio, e intercâmbio cultural, e né, se chama esse intercâmbio aí se chama au pair, né? E eu falo au pair, você pode falar au pair, você pode falar o que você quiser aí, empreguete ou o que seja. Na verdade não é uma empregada propriamente dita, mas é tipo, você vem, todo mundo sabe o que é o intercâmbio cultural, né? Então, e algumas informações a respeito desse intercâmbio é que a pessoa, estou falando das informações aqui da Noruega, eu não sei como que é nos Estados Unidos ou em outra parte do mundo, eu estou falando daqui, tá? E porque eu até uma época, quando as crianças eram menores, que estavam doentes, que eu fiquei sozinha, todo mundo, as pessoas que me conhecem sabem o caos que minha vida virou, o inferno que virou de uma hora para outra, e eu estava cogitando a possibilidade de trazer uma pessoa. Porém, na época, eu não tinha 10 anos de país, né, que eu morava aqui, e para você trazer uma pessoa, para você sendo estrangeira, você trazendo uma pessoa de fora, você tem que ter 10 anos que você mora no país. E mesmo assim, você não pode trazer uma pessoa do seu país. Porque já que é um intercâmbio cultural, você tem que trazer uma pessoa de outra cultura e que vai aprender a cultura deste país aqui. Porque dentro de casa, o idioma que tem que ser falado tem que ser tudo em torno do país, tudo em torno da Noruega. Então, o idioma tem que ser em norueguês. Se a pessoa trouxer uma pessoa do seu país, né?
aí você vai acabar falando o idioma seu nativo e não vai dar certo. Enfim, essas informações aí estão aí no site aí para vocês checarem, para não dizer que eu tô falando demais e etc. Mas se eu tiver errada de alguma forma, por favor, me corrijam. Mas essas são informações que eu obtive, porque eu queria uma pessoa do Brasil. Não que eu seja preconceituosa com outras nacionalidades, não, mas é que ia ficar mais fácil para mim, até mesmo para ensinar o idioma aos meninos, né, o português. E que eu ia pedir que essa pessoa falasse em português, mas acabou não dando certo, então eu deixei de lado e não quis outra nacionalidade, acabei dando outro jeito e estou aqui. Então, essa pessoa tem que ter de 18 a 30 anos para fazer esse intercâmbio. Ela tem que ser interessada na cultura, né? Claro, vim aqui para aprender a cultura. E a família que vai receber essa moça tem que ser casal, né? Se for uma pessoa solteira, ela tem que ter o filho de até 14 anos de idade, no máximo 14 anos, tem que ter 50% da guarda dessa criança. No meu caso, eu tenho 100%, mas a pessoa tem que ter no mínimo 50% para poder aplicar para uma au pair, né? Para trazer uma au pair. E aí a pessoa tem que a família que vai receber essa au pair, ela tem que ter os aposentos para a menina, não vai colocar ninguém numa lavanderia para dormir, não vai colocar ninguém no quarto das crianças. Então tem que ter os aposentos, tem que pagar um salário de no mínimo 5.900 coroas, eu acho que deve dar uns quase 3.000 reais por aí, não estou certa, mas é metade, né? Divide aí. 5.600 e 5.900 coroas, mais uma ajuda de custo diária para alimentação, eu acho que é 128 coroas, se eu não me engano, deve dar uns 50 e poucos reais. Tem que pagar uma taxa aí de intercâmbio, nem sei, de imigração, que é no valor de 8.850 coroas. Essas informações que eu estou dando, gente, para a pessoa que não tem nada a ver com a União Europeia, tá? Se a pessoa tem a ver com a União Europeia, se já é um descendente de algum europeu aqui, tem o passaporte, aí já se aplica outras coisas, que vocês têm que ir direto na UDI, nesse órgão responsável de imigração, ou então se informar nessa agência que eu vou deixar aí na descrição, tá? Eu coloquei aí no vídeo aí as paisagens daqui, para vocês verem como é contrastante. Às vezes você sai aqui do centro, já 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, já é totalmente diferente a paisagem. Então, voltando ao assunto, aí a pessoa tem que... essa menina que vai vir, essa au pair, ela vai vir assim, o foco do intercâmbio é a criança, tá? A criança e a cultura. Então, a pessoa não pode exceder 5 horas de trabalho diário, 5 a 6 horas de trabalho diário, no máximo 30 horas por semana. Isso aí a pessoa pode como é a criança, né? Você vai levar, você tem a responsabilidade de levar e buscar a criança na escola ou na creche, fazer aquela você não é uma empregada doméstica, você não tem que colocar comida, cardápios aí variados para a família na mesa, tá? Já teve casos aqui de meninas que foram extremamente abusadas, né? Graças a Deus elas conseguiram sair aí da família e conseguiram denunciar e os responsáveis acabaram sendo presos e pagando fiança. E porque existe, gente, pessoas abusadas em toda parte do mundo, né? Inclusive, se você vê duas au pair na mesma casa, isso já é errado, porque uma família só tem direito a uma de cada vez, que é 1 ano de contrato por vez, tá? Então, 2 au pair numa casa já é errado. Se a pessoa vier e já tiver isso aí, vocês já têm que desconfiar e já denunciar, e tá, qualquer maltratos, qualquer abuso, qualquer trabalho fora do horário, mesmo que seja pago, o site diz que não é aconselhável. A pessoa não tem a obrigação de tomar conta de crianças especiais sozinha.
sem o auxílio da família, nem de idosos, tá? Animais domésticos também, você pode levar o cachorrinho, pentear o gato, mas você não tem obrigação de olhar o animal enquanto a família vai fazer viagens longas, né? A pessoa tem direito a 24 horas consecutivas de folga por semana, normalmente é no domingo. Como eu disse, a tarefa doméstica não pode ser entrar no prejudicar as práticas, o estudo, né? Que essa pessoa, que é a escola de idioma ou o estudo que a pessoa vem fazer, vem concluir, e nem a prática religiosa. Então, ou seja, a família tem que te dar tem que te dar uma. Então, a família já tem que te dar aí um programa certinho do que vai rolar durante a semana, para que você se planeje, né? O plano aí do que ela quer que faça, o que não faça. E o mesmo horário que a criança esteja dormindo conta como trabalho. Então, se a pessoa quer que você olhe a criança de noite para ela sair ou alguma coisa, isso aí já tem que ser descontado nas suas 5 horas de trabalho. Tá? Se você for trabalhar no campo, a maior parte das au pairs estão aqui na capital, mas porém tem algumas outras espalhadas aí pelo país. E se você for para o campo, você não é obrigado a fazer trabalho de campo do lado de fora do quintal, a menos que você esteja querendo aprender alguma coisa, né, do assunto, né, relacionado à agricultura, alguma coisa. Mas aí vai você que decide aí se você vai aceitar ou não, desde que seja benefício para você, não que você seja obrigado, tá? E o que mais? A maioria das au pairs que vem para cá, a que predomina, né, a nacionalidade são as meninas da República das Filipinas, né? É da Filipina ou das Filipinas? Não sei, me desculpe, gente, eu sou semi-analfabeta, tá? Cada vez que eu escuto mais sobre o ser humano, sobre o mundo, eu me dou conta de que eu não sei nada. Fazer igual o Sócrates lá, eu só sei que nada sei. Então, eu quero dizer que eu ia falar mais. Para você aplicar, eu já falei, né, que você tem que ter pelo menos 50% da guarda da criança se você for solteiro. Se você for casado, se você tiver uma companheira, um companheiro, o que seja, não ter filho não tem problema, né? Mas desde que você seja solteiro, você tem que ter a criança. Pelo menos 50% da guarda da criança para você aplicar por uma au pair, tá? Portanto, meninas aí, se você vier para trabalhar numa casa aí de um homem solteiro ou uma mulher solteira, você já desconfie, porque não é. E você, primeiro, claro, você tem que ler, reler o que o site lá da agência lá manda, e para você ficar bem informado e não cair numa cilada, porque tem ciladas sim, como eu estou falando, aqui já teve casos de meninas que foram abusadas, tá? A família também tem que ter um seguro de vida, de saúde, que cubra o translado do corpo, caso a au pair venha a óbito, né? Isso só morre quem está vivo, então a gente tem que, né, pensar em tudo, né, de antemão, e isso aí fica a responsabilidade da família. Né? Se essa pessoa ficar doente durante 16 dias, a família tem que pagar o salário em efetivo. Né? A partir dos 16 dias em diante, aí a família tem a obrigação de ir lá no órgão responsável, que se chama NAV, para ver lá como que vai ficar o pagamento, ou e ligar para a agência para ver se vai rescindir o contrato né? E eu acho que é isso, né? E também se as duas partes pode também pode rescindir o contrato, se por acaso houver alguma coisa que desagradou alguém, né? E você não estiver satisfeita. A au pair não precisa dar satisfação porque que ela quer sair, mas a família tem que dar um motivo, né, para qual ela está cancelando, qual ela está rescindindo o contrato, né?
E a au pair pode exigir isso, por escrito, né? Uma justificativa. E agora, se o motivo for muito sério, ambas as partes têm que rescindir o contrato de imediato, tá? E é isso aí. Eu acho que eu já falei mais ou menos aí o que eu queria falar. E, portanto, não é assim, tá? Que não, aqui não tem a empregada doméstica, tem sim. Só que é essa au pair, né? Então, aí você tem que ter dando uma recapitulada aqui, ter 18 a 30 anos. Então, meninas aí, vocês que já passaram dos 30, tá? Se recebeu algum convite aí que vai vir ser empregada doméstica ou esse intercâmbio cultural aqui, vocês desconfiem, tá? Intercâmbio é pela agência, tá? Vocês procurem uma agência. Eu não sei de ninguém que faça direto, a menos que você já tenha a cidadania europeia, né? Aí você pode fazer aí direto, ou pode usar a agência também, mas aí, uma vez que você tem a cidadania europeia, você é só... Eu acredito, não estou bem informada não, mas eu já vi pessoas que já chegaram aqui, já foram na polícia, e aí já é outros 500. Aí você já... o que eu digo a polícia de imigração, né? E já pagam seus impostos, e etc, etc. Mas aí eu não vou entrar nesse assunto. Isso aqui que eu estou falando é para quem não tem mesmo nenhum vínculo aí com a União Europeia, tá? E então, né, como eu falei, o trabalho não deve ser muito pesado, né? 5 horas diárias, ou 6 horas, se eu não me engano, 30 horas por semana, 24 horas consecutivas de folga. Se a pessoa se entrar na casa da família até 30 de setembro, ela tem 25 dias de férias por ano. E se ela entrar a partir de setembro e depois de setembro, em outubro, aí ela tem, no mesmo ano, 6 dias de férias só, né? Mas de tudo isso aí que eu estou falando, vocês podem checar direto lá nessa agência que eu vou deixar aí, tá? Bom, recapitulando, a pessoa que te contrata, a família, ela deve deixar de total clareza aí o plano semanal, de como que ela quer o seu trabalho, 100%, que você entenda 100% o que ela quer, para que não atrapalhe seus estudos, não atrapalhe suas práticas religiosas, né? E as tarefas têm que ser bem divididinhas para não sobrecarregar as pessoas. Você deve levar e buscar as crianças. As crianças têm que ser o foco principal, porém não exceder as 5 horas, né? E o cardápio, assim, básico para as crianças, né? Nada de banquete para a família, não, porque já teve casos aqui de dizer que as au pairs aí tinham que acender as velas para avisar as famílias que o jantar estava na mesa. Não, a au pair aqui, ela é como se fosse um membro da família, né? Ela tem que ser recebida como se fosse uma membro da família. Inclusive, sentar, fazer as refeições com a família e etc, né? Como eu ia falando, continuando, digo eu, será que ficou alguma coisa aí sem... Bom, se vocês não encontrarem aí o que vocês querem aí no site aí que eu vou deixar, e quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa a esse respeito, porque esse é um assunto que eu praticamente domino, porque, como eu falei, eu já cogitei a possibilidade de contratar mas infelizmente eu só queria que fosse do Brasil, então não deu certo para mim, né? Mas esse site aí, ele está atualizado, ele, como eu falei, trabalha em conjunto aí com o órgão aí da imigração, e eu acho que é isso. Então, pessoas, minhas princesas, meus príncipes, não é que aqui a pessoa, por mais rica que seja, ela não tenha uma empregada. É que aqui não tem aquela empregada propriamente dita como era lá no Brasil, ou não sei como que está agora. Na minha época, as empregadas no Brasil não existia, ou se existia lei, eu não sei, porque eu como trabalhei de empregada doméstica, para mim era uma escrava doméstica, né? E então, aqui pode até acontecer, só que não é isso é fora da lei. Então, a pessoa tem que denunciar.
Então, a pessoa que tem dinheiro ou que tenha condições de pagar, não precisa ser tão rico, mas que tenha condições de bancar com isso tudo, porque não fica barato, fica salgado trazer uma pessoa, porque vocês viram aí o tanto de coisa que tem que custear, né? A família tem que custear a passagem de ida e volta para o curso, tem que custear o curso de norueguês, tem que pagar aí 8 mil e cacetada aí pro visto aí, para esse translado aí de coisas, tem que pagar o seguro-saúde da pessoa que cubra o translado do corpo, caso óbito, uma ajuda de custo na alimentação e os produtos de higiene da pessoa. Quer dizer, fica salgado. Porém, se a pessoa tiver condições de pagar e puder trazer, por que não, né? E principalmente quem tem filho pequeno, quem trabalha em 2 empregos, e etc, etc. Então, quem quer passar mais tempo junto com a criança e não quer fazer o serviço da casa. Agora, tem outras tipo de ajudas aqui também, de serviço doméstico, que são as pessoas que vêm fazer faxina na sua casa. Tem inúmeras firmas que oferecem pessoas para limpar, tá? E tem inúmeras pessoas mesmo assim daqui da Europa, como polonesas e outras raças aí, Lituânia, outras pessoas que se oferecem também como faxineira, brasileiras também, que dispõem do seu próprio visto, né, que já tem cidadania, ou que é aí qualquer cidadania europeia. E então não é bem assim que por mais rico que seja a pessoa não tem uma empregada. Uma empregada direta a pessoa não tem, mas aqui a pessoa, se ela quiser, ela tem, sim, tá? Então eu agradeço por mim. Mais uma vez, me desculpe aí alguma falha, me desculpa se a minha voz é irritante, se alguma coisa saiu errado, tá? Eu já falei para vocês que eu só sei que nada sei. E eu aceito aí um toque, aceito perguntas, eu só não aceito aí falta de respeito, tá, gente? Porque eu vou te tratar da mesma forma que você me tratar, tá? Cansei já de engolir sapo e é isso aí. Então aqui, como eu falo sempre, no meu caso, é olho por olho e dente por dente. Me tratou com respeito, vai ser respeitado. Não tratou, tá? Então tá, beijinho, fiquem com Deus.